Graça e paz, um bom dia a todos que me ouvem hoje. Nós estamos continuando nossos devocionais diários. Hoje no Novo Testamento nós vamos ler e comentar o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. E no Antigo Testamento, se você está acompanhando o que nós temos proposto de leitura, você vai ler os capítulos 26 e 27 de Levítico, encerrando a leitura desse livro. E ao final do ano, somente de segunda a sexta, você vai ter lido toda a Bíblia Sagrada. Continuamos aqui com Paulo e Silas viajando. Eles vão chegar agora a Tessalônica, nos informa logo o primeiro versículo. E o versículo 2 diz para nós que eles por 3 sábados eles arrasou com eles acerca das Escrituras. Eles expunham e demonstravam ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Veja que Paulo chegava, ia primeiramente até as sinagogas e ali pregava o Cristo. Ele criava um ponto de contato ali naquele lugar, porque os judeus que iam até a sinagoga já tinham uma ideia de que estavam esperando o Messias, inclusive eles esperavam o Messias libertador, que acabasse com a opressão no momento romana sobre eles, mas Paulo anunciava: esse é o Cristo, ele padeceu, ele morreu, ele é aquele que precisava vir e já veio. Veja que Paulo agora está viajando pelo mundo, porém, vemos que mais uma vez, os judeus vão se meter naquilo ali. Diz o versículo 5 que os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. E eles diziam: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Que coisa maravilhosa nós pensarmos nisso. Eles estão transtornando o mundo. O evangelho estava virando o mundo de cabeça para baixo. Mas será que isso tem sido uma realidade em nossos dias? Dias em que a igreja tem, na verdade, se misturado ao mundo de tal maneira que não se consegue ver uma diferença. Que nós possamos abrir os nossos olhos. Nós também queremos transtornar o mundo da maneira que Cristo transtornou lá no início, para que o mundo perceba a necessidade de Cristo. Quando Paulo prega ali, o versículo 4 diz para nós que alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de alguns gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Ou seja, ali se converteram, mas Paulo teve que sair daquele lugar por causa dessa perseguição dos judeus aqui. O versículo 10 diz para nós que durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, uma cidade vizinha, e ali chegados eles também foram fazer o quê? Pregar a palavra de Deus. Eles não podiam parar, eles pregavam. E ali em Bereia há uma informação interessante no versículo 11, dizendo que eles foram mais nobres, mais ilustres do que os de Tessalônica, porque eles receberam a palavra com toda avidez. Eles tinham ali desejo pela palavra e examinavam as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Que espetacular é nós pensarmos os bereanos. Eles ouviam Paulo pregando, Paulo ensinava ali a partir do Antigo Testamento, da Torá, e eles confirmavam aquilo, iam ali analisando. É como nós incentivamos você a fazer: analise a palavra, ouça a palavra, leia a palavra, viva a palavra, esteja também como eles, assim, ávidos por esta palavra que é extremamente importante. Aqui também muitos creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas o que acontece? Vem agora os judeus de Tessalônica. Eles foram lá para excitar e perturbar o povo, e ali mais uma vez houve perseguição. Dali Paulo levaram ele até Atenas e regressaram trazendo a ordem para que Silas e Timóteo estivessem depressa assim que fosse possível. Paulo vai até Atenas, Silas e Timóteo que estão com ele vão ficar ali, mas Paulo fala para eles virem logo. Eu queria te incentivar a ler. Eu tenho um livro, 1ª e 2ª Tessalonicenses, como você nunca leu, e no prólogo desse livro, antes de Tessalônica, nós temos essa história mais pormenorizada, e você vai se sentir ali naquele momento, vendo toda a intensidade de que Paulo, Silas, Timóteo juntos, depois da separação, depois eles juntos de novo, até chegar o momento de Paulo escrever as cartas de Tessalônica. Então aproveite, eu vou deixar o link na descrição aí no YouTube. Se você estiver ouvindo pelo WhatsApp, vai até o YouTube e você vai encontrar o link também para poder adquirir esse livro, que você vai estar ali se sentindo, viajando no tempo neste momento da história. Paulo chega a Atenas, diz o versículo número 16. Enquanto ele esperava eles chegarem ali, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante daquela cidade. Atenas era a capital da Grécia, era o lugar que até hoje tem monumentos magníficos, exaltações a vários deuses naquele lugar, e ali Paulo fica ali compadecido
desconhecida, ele se revolta, na verdade, por causa daquela idolatria que há ali. Paulo, ele começa a pregar, a falar na sinagoga, outros ouvem, no fim das contas eles levam ele até o Areópago, o lugar ali, a colina de Ares. Ares era o deus da guerra, e nós vemos aqui no versículo 19 que eles querem, nós poderemos saber que nova doutrina é essa que você ensina, e Paulo vai até o Areópago para poder estar lidando com eles ali. E aí Paulo começa a pregar: em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os vossos objetos de culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olha que coisa interessante, tinha ali na cidade de Atenas até um altar a um Deus desconhecido, tinha Deus para tudo quanto era gosto, tudo quanto era jeito. Não é diferente em nossos dias, as pessoas adoram deuses de todos, tem um Deus para o casamento, um Deus para os endividados, um Deus para as causas impossíveis, um Deus para os motoristas, um Deus para os pescadores, cada um vai criando os seus próprios deuses, e ali em Atenas não era diferente, mas havia um altar onde não havia uma escultura, é o Deus desconhecido. E Paulo pega aquilo ali como um ponto de iniciação para poder pregar. E aí ele vai falar sobre Deus, o Deus verdadeiro. O versículo 28 diz: nele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos gerações. Veja que Paulo era um cidadão do mundo. Paulo, ele era flexível. Paulo, ele falava de uma maneira espetacular, fazendo com que as pessoas entendessem o que ele queria dizer. Ele usava até citações de poetas gregos ali que ele tinha conhecimento, para poder estar ali fazendo com que eles prestassem atenção no que ele dizia. Em algum momento nós vamos ver ele falar: fiz meus judeus por Deus, gregos por gregos, fiz de tudo para com todos, para que por alguma maneira viesse a salvar alguns. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, diz o versículo 30. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Ele é flexível, mas ele não muda a sua mensagem. No fim das contas, o chamado do evangelho é o arrependimento. E ele diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus é citado aqui mais uma vez. Mas aquelas pessoas, quando ouviram falar de ressurreição, uns escarneceram, porém alguns homens se agregaram, creram. Entre eles estava Dionísio, diz o último versículo, a Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. A pregação do evangelho continua. O evangelho precisa ser levado até os confins da terra, como já está chegando. Eles chegaram ali em Filipe, já estavam na capital da Grécia e continuariam pregando como continuaram. Por isso o evangelho chegou até nós nos dias de hoje. Será que nós temos dado continuidade a isso? Que assim seja. Leve a palavra do Senhor, adore a Ele, porque Deus, Ele não leva em conta os tempos da ignorância, está nos chamando ao arrependimento todos os dias. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.